So as I said last night, I have an incredible deal for you. Então, como eu disse na última noite, eu tenho um negócio muito bom para você. 1 for 15 1 por 15 and 2 for 30. e 2 por 30. Okay. Olha aí. Amen. Amém. Last night I had a new experience last night. Eu tive uma nova experiência na última noite. I have never been in a church service Eu nunca estive num culto de uma igreja. and heard an air horn. Do you know an air horn? Ok. E eu vi um barulho de uma buzina. That was truly an enjoyable experience last Isso night. foi realmente uma experiência muito proveitosa na última noite. I like this. I like your worship. Eu gosto do seu louvor, da sua adoração. Okay, I want you to turn to Matthew chapter 6. Eu quero que você vá para Mateus, no capítulo 6. Now, I'm sure you've read these verses. I'm going to start in tonight. Eu tenho certeza que você já leu esses versículos com os quais eu vou começar hoje. But what's important is to understand context when you read the Bible. Mas uma coisa que é importante quando você lê a Bíblia é você entender o contexto do que está escrito. So chapter 5, 6, and 7 of Matthew are the Sermon on the Mount. Então, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são o Sermão da Montanha. And this is the longest sermon in the Bible. E este é o sermão mais longo da Bíblia. And it is the only full recorded sermon we have of Jesus. E esse é também o único sermão de Jesus que a gente tem ele completo. In my opinion, it's the best sermon ever preached. E na minha opinião, é o melhor sermão que já foi pregado. It is amazing. Ele é maravilhoso. I believe if you study this sermon, Eu acredito que se você estudar todo esse sermão, you will be great in God's eyes. você vai ser grande aos olhos de Deus. That's it, because it actually says that in chapter 19, in verse 19 of chapter 5. E porque ele diz isso no versículo 19 do capítulo 5. He says, if you keep this message, you will be great in my kingdom. Ele diz que se você manter essa mensagem, você vai ser grande no reino dele. This message is the constitution of Jesus' kingdom. Essa mensagem ela é a constituição de Jesus, do reino de Jesus. In Brazil, we have a constitution. Em Brasil nós temos uma constituição. It governs the way we act as Brazilians. E essa constituição ela governa a forma como nós agimos como brasileiros. This is Jesus' constitution. E essa ela é a constituição de Jesus. It governs, it teaches us how to respond and how to walk in his kingdom. Ela nos diz como é que nós podemos responder e como podemos andar no reino dele. You need to read and read and read this sermon. Você precisa ler e ler e ler esse sermão. And at the very heart of the message, E bem no centro, no coração da mensagem, Jesus teaches on prayer. Jesus ele ensina sobre a oração. Okay, so I want you to look at Matthew 6 verse 5. Então eu quero que você vá lá para Mateus capítulo 6, versículo 5. And when you pray, you shall not be like the hypocrites. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. For they love to pray standing in the synagogues and on the corners of the streets, Porque eles amam ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, that they may be seen by men. para que eles possam ser vistos pelos outros. Assuredly, I say to you, they have their reward. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua própria recompensa. So he says, when you pray, Então ele está dizendo, quando você orar, don't be like these hypocrites. não seja como estes hipócritas. The only time they pray O único momento que eles oram is to be seen by men. é para serem vistos pelos homens. Oh, Father. Oh, Pai. Oh, how great you are. Oh, quão grande tu és. So they pray these eloquent, beautiful prayers. E eles oram essas orações eloquentes e bonitas. And 10 people see them. E as 10 pessoas estão vendo que eles estão orando. And they say, wow, they're anointed. E as pessoas olham e dizem assim, uau, eles são ungidos. And Jesus says, right there, that's their reward. E Jesus está dizendo exatamente nesse versículo que essa é a recompensa deles. He said they're praying so that others will see them. Ele está dizendo que eles estão orando para que os outros os vejam. And he says, don't do that.
E aí Jesus está dizendo, não faça isso. It's a waste of time. É uma perda de tempo. Verse 6. No versículo 6. But you, Mas você, when you pray, quando orar, go into your room. vá para o seu quarto, When you have shut your door, feche a sua porta, pray to your Father who's in the secret place. ore ao seu pai que está no secreto. And your Father who sees in secret E o seu pai que vê em secreto will reward you openly. vai recompensar você abertamente. Do you understand this verse? Você entende esses versículos? It's crazy. É louco. Jesus, he says, listen, Jesus ele está dizendo, escute. don't pray to be spiritual in front of man. Não ore para ser espiritual na frente dos homens. There's something way more, Existe algo muito maior, way more muito important. maior, muito mais importante. The eternal Father, O Pai eterno, the God who never had a beginning, o Deus que nunca teve um começo, the God who spoke at creation, o Deus que falou para a criação, and his power brought forth creation. e o seu poder ele trouxe a criação. The God of Noah, O Deus de Noé, the God of Moses, o Deus de Moisés, the God of David, o Deus de Davi, the God of Daniel, o Deus de Daniel, the God that looked at the early church, o Deus que olhou para a igreja the primitiva, God that anointed the apostle o Paul. Deus que ungiu o apóstolo Paulo. That God Esse Deus, wants a private conversation with you. ele quer uma conversa privada com você. Let's just take a minute. Vamos tomar um minuto. I want you to understand this. Eu quero que você entenda isso. This is the greatest privilege given to a human being. Esse é o maior privilégio que pode ser dado a um ser humano. I'm a broken person. Eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa quebrada. There's nothing incredible about me. Não existe nada incrível sobre mim. But the Creator Mas o Criador, extends an invitation. ele estende para mim um And he says, convite. because of the work of my son, E ele diz, por causa do trabalho do meu I filho, am willing to allow you to come close to me. eu vou permitir a você que você venha para perto de mim. Angels do not go where I'm inviting you to go. Anjos não vão para esse lugar que eu estou chamando você para ir. I want to have a secret conversation Eu quero... with only you. Eu quero ter uma conversa secreta só com você. Jesus says, understand this. Jesus está dizendo, entenda isso. Don't have a religious view like these hypocrites. Não tenha uma visão religiosa como esses hipócritas. They've totally misunderstood what has been given to them. Eles estão realmente confundindo aquilo que foi dado para eles. Religion has blinded their ability to understand the place of prayer. A religião ela está cegando a habilidade deles de entender esse lugar de oração. You've been invited into the inner court of the eternal God. Você está sendo convidado para estar na corte do Deus. And he wants a private E ele quer uma conversa privada. conversation with only you. Ele quer uma conversa privada só com você. He wants to write a history with you. Ele quer escrever uma história com você. Who is here is 15 years or younger? Quem aqui tem 15 anos ou é mais novo do que 15? Anyone 15 years old? Alguém com 15? Right here. Ou menos? Aqui também. Here also. Hallelujah. We got Oh, lots there. of God Deus, wants to start talking to you Ele quer começar a falar com vocês. as 14-year-olds, Como pessoas de 14 anos, as 17-year-olds. de 17. And he wants to begin a dialogue with you. E Ele quer começar um diálogo com vocês. And when you're 19, E aí quando você tiver 19, he wants to have a history of 4 and 5 years Ele quer ter com você uma história de 4 ou 5 anos. where you've now been talking with him.
Porque agora você já tem falado com ele. So that when you're 25, E aí quando você tiver you 25, have 10 years of private dialogue. você tem 10 anos de diálogo privado. So that when you're 35, E aí quando você tiver 35, you have a prophetic history with the eternal God, você tem uma história profética com o Deus eterno. where He's spoken things to you, Quando ele está falando coisas para você and you're building a story with the Creator. e você está construindo uma história com o Criador. He wants to know your pain. Ele quer conhecer as suas dores. He wants to hear about your fear. Ele quer ouvir sobre os seus medos. And as you open your heart to Him in private, E quando você abre o seu coração para Ele no privado, the eternal God that created you o Deus eterno que criou você, is going to dissolve those fears. Ele vai dissolver esses medos. And His love is going to begin to be the foundation of your life. E o amor dele vai começar a ser a fundação da sua vida. And as you grow and as you mature, E à medida que você cresce, que você fica mais maduro, you'll have a history in the knowledge of God in private conversation. você vai ter uma história de conhecer a Deus por conversas privadas. This is to be all of our story. Isso tem que ser toda a sua história. The Sermon on the Mount is not for the pastor. O sermão do monte não é para os pastores. It's not for the cell group leader. Não é apenas para os líderes de célula. It is for all of us. É para todos nós. This has been given to every believer. Isso foi dado para cada crente. And as I've thought about this, E enquanto eu penso sobre isso, the biggest crime o maior crime is we don't go there. é nós não irmos até lá. Let me ask you this. Deixa eu perguntar isso para você. You get a phone call. Você tem uma chamada no telefone. Hello. Alô. This is the secretary of the president. Esse é o secretário, aqui é o secretário do presidente. She wants to have a conversation with you. E a presidente quer ter uma conversa com você. She's marked out 2 hours to talk with you. Ela marcou as 2 horas para conversar com você. You'd go, oh my gosh. E você ia ficar, oh meu Deus. What does the president want with me? O que é que a presidente quer comigo? Why would she call me? Por que ela ia ligar para mim? Ladies, you'd go get your nails done. Meninas, vocês iam fazer suas unhas, You'd get your hair done. ia ajeitar o cabelo, You'd go buy a new outfit. você ia comprar uma roupa nova, You'd prepare for this meeting. você ia se preparar para esse I'm encontro. meeting with the leader of Brazil. Eu estou me encontrando com a líder do Brasil. It would be quite an invitation. Ia ser um grande convite. But think about it. Mas pense sobre isso. The president's only a person. A presidente é apenas uma pessoa. The Genesis 1 God, O Deus de Gênesis 1, He's extending an invitation Ele está estendendo um convite daily diariamente to the place of private interaction with Him. para esse lugar onde é privado e você pode ter uma conversa com Ele. This is what Jesus has given. Isso é o que Jesus nos deu. And then He says, E aí Ele diz He will reward you openly. que Ele vai te recompensar abertamente. When God knit you, when God put you together in your mother's womb, Quando o Senhor Ele coloca você junto. when He created you, when you were Ok. Quando Deus Ele criou você, Ele te fez. in your mother's womb, Ok, na barriga da sua mãe. I believe Eu acredito. He put a story in your life. Ele colocou uma história na sua vida. He put dreams in your life. Ele colocou sonhos na sua vida. He gave you gifting. Ele deu a você dons. He put a calling in your life. Ele colocou um chamado na sua vida. But in my opinion, Mas na minha opinião, it's not guaranteed. não é garantido. Because we play a part in walking out our promises. Porque nós temos uma participação quando às vezes nós saímos dessas promessas. And the way I understand it E a forma como eu entendo is you have to do things His way. é que você tem que fazer as coisas do jeito dele.
So God put a calling on my life. Então Deus ele colocou um chamado na minha vida. And he said, I have a story I want to write with your life. E ele disse: eu tenho uma história que eu quero escrever com a sua vida. But you have to do it the way of my kingdom, the principles of my kingdom. Mas você vai ter que fazer do jeito do meu reino, seguindo os princípios do meu reino. And he says, if you will develop this secret life with the Father, E ele diz que se você desenvolver esta vida secreta com o Pai, he will bring forth the promises that he spoke over your life. ele vai fazer com que aconteçam essas promessas que ele falou sobre a sua vida. He will bring fruit to your life. Ele vai trazer fruto para a sua vida. You are going to see an open reward because of a private life of prayer. Você vai começar a ver uma recompensa aberta por causa da sua vida de oração. He said there will be an open reward over your life. E ele diz: vai haver uma recompensa bem aberta So sobre a sua vida. if you're gifted to be a school teacher Então, se você tem o dom de ser um professor em uma escola, or the mayor of this city, ou o prefeito da cidade, it doesn't matter. não importa. If you develop a life of prayer, Se você desenvolve uma vida de oração, you will walk into your prophetic destiny. você vai andar e cumprir o seu destino You will have profético. an open divine activity over your life. Você vai ter uma atuação divina sobre a sua vida. I was talking with a friend with somebody I met today. Eu estava falando com uma pessoa que eu encontrei hoje, And we were talking about Daniel. e nós estávamos falando sobre Daniel. Daniel the prophet is one of my heroes. Daniel, o profeta, ele é um dos meus heróis. Remember the lion's den? Você lembra dos leões? That happened when he was an old man. Aquilo aconteceu quando ele era um homem já velho. There was a transition in the kingdom. Houve uma transição no reino. The Medes and the Persians. Another country had come in to conquer Babylon. Os medos e os persas, eles vieram para o país que ele estava. And they had now taken over the Middle East. E eles agora estavam pegando aquela área lá do meio. And political powers were shifting. E o poder político ele estava sendo mudado, ele estava sendo trocado. And Daniel was about to be promoted. E Daniel ele estava no ponto para ser promovido, ele ia ser promovido. And people were looking at his life. E as pessoas estavam olhando para a vida dele. Where does he get his favor? Onde foi que ele conseguiu isso que ele tem? Esse favor. He has incredible favor on his life. Ele tem um favor incrível na vida dele. And they began to study his life. E as pessoas começaram a estudar a vida dele. 3 times a day he goes and prays to his God. 3 vezes por dia ele vai e ele adora o Deus dele. So we're going to write a law. Então nós vamos escrever uma lei. Whoever prays to anyone besides our leader, we're going to throw into the lion's den. Qualquer um que orar para alguém que não seja o nosso líder, nós vamos jogar para os leões. So Daniel hears about it. Então Daniel ouviu sobre isso. I'm not going to give up my prayer life. E ele disse: eu não vou desistir da minha vida de oração. You can throw me to the lion, Você pode me jogar para os leões, but I'm a man of prayer. mas eu sou um homem de oração. So he continues to pray. Então ele continuou a orar. They throw him into the lion's E den. eles jogaram ele na cova dos leões. And that night, an angel visits him, E naquela noite um anjo o visitou, shuts the mouths of the lions, fechou a boca dos leões. and he's delivered that morning. E ele foi libertado naquela manhã. Why? Por quê? Because he had a prayer life. Porque ele tinha uma vida de oração. Why did he have a favor on his life in politics? Por que ele tinha favor na vida dele na política? Because he was a man of prayer. Porque ele era um homem de oração. At 16 years old, Com 16 anos de he idade, was taken as a prisoner in Babylon. ele foi pego como um prisioneiro na Babilônia. For 6 decades, Por 6 décadas, he was a man of prayer. ele foi um homem de oração. He was always found by the most powerful people in the Middle East. Ele estava constantemente, ele foi encontrado pelas pessoas mais poderosas ali no centro, no meio.
Because he had a life of prayer. Porque ele tinha uma vida de oração. And Jesus, he teaches us. E Jesus, ele nos ensina My kingdom is set up on prayer. que o meu reino, ele é fundamentado em oração. When you talk to the Father Quando você fala com o Pai and you build a life with the Father, e você constrói uma vida com o Pai, he will take you into your destiny. ele vai levar você para o seu destino. He will empower, he will release divine activity upon your life. Ele vai liberar uma atividade divina sobre a sua vida. And you will become a fruitful person. E você vai se tornar uma pessoa frutífera. Now, I've heard about all of these leadership books. Então, eu li muito sobre muitos livros de liderança. I've been in lots of leadership courses. Eu já tive em muitos cursos de You liderança. know, how to walk into your, how do you attain your destiny? Sabe como você chegar no seu destino? How do you be fruitful? Como você ser How frutífero? do you have impact? Como você ter um impacto? Do you know what Jesus did Você sabe o que Jesus fez to be fruitful? para ser frutífero? To walk in his calling Para andar no chamado as dele a man? como homem? He had a secret life of prayer with his Father. Ele tinha uma vida secreta de oração com seu Pai. What Jesus taught, O que Jesus ensinava, he did. ele fazia. What Jesus taught, O que ele falava, he modeled for us. modeled? He showed us. Ok, o que ele falava, ele mostrava com a vida dele. Jesus had a prayer life. Jesus, ele tinha uma vida de oração. Just think about that for a minute. Então pense sobre isso por um minuto. Jesus as the Son of God Jesus como o Filho de Deus and the Son of Man e o Filho do homem, had a life of prayer with his Father. ele tinha uma vida de oração com seu Pai. We have several different accounts of him going to that place of prayer. Nós temos 7 diferentes momentos que mostram que ele tinha um momento de oração com Deus. It is a foundational value in God's kingdom. É um fundamento de valor no reino de Deus. Let's go to John chapter 15. Vamos para João capítulo 15. This is Esse é a really important chapter in the scriptures. capítulo muito importante nas Escrituras. John chapter 14, John chapter 15 and 16 are a private conversation with the disciples. João, nos capítulos 14, 15 e 16, ele retrata uma conversa privada que Jesus teve com os seus discípulos. It's right before the crucifixion. Foi bem logo antes da crucificação. So at the end of John 13, he told them, I'm leaving. No final do capítulo 13, ele disse para os seus discípulos, eu estou indo embora. And they all say, we're going to follow you. E os discípulos disseram, nós vamos seguir a você. And Peter says, I'm going to die for you. Pedro disse, eu vou morrer por você. And so this is the context of this conversation. Então esse é o contexto dessa conversa aqui. So Jesus knows he's leaving. Jesus, ele sabe que ele está partindo. And he's looking at the leaders of his church. E ele estava olhando para os líderes da sua igreja. With these young men, Ele estava vendo como um homem de visão. my testimony is going to fill the earth. O meu testemunho, ele vai encher toda a terra. So these guys are like 21, 22 years old. Então esses caras, eles tinham mais ou menos 21 anos, 22 anos de idade. So they're not great men of faith yet. Eles não eram ainda grandes homens da fé. Actually, after this conversation, they deny him. Na verdade, depois dessa conversa, eles negaram a Jesus. So they're weak. Então eles eram fracos. Jesus knows their weakness. Jesus, ele conhecia as fraquezas deles. And he says, I'm going to give you my church. E ele disse para eles, eu vou dar a vocês a minha igreja. I've looked at the religious leaders, Eu estou olhando para os líderes religiosos. and I'm not going to use them. E eu não vou mais usar aqueles líderes religiosos. I'm going to use you. Eu vou usar vocês. Okay? So that's the context of this conversation. Então esse é o contexto dessa conversa.
Now let's look at chapter 15. Então vamos olhar o capítulo 15. He gives us a picture. Ele nos dá uma imagem. He says, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Todo ramo que estando em mim não estiver dando fruto, ele vai cortar. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. E todo aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado para vocês. Abide in me and I in you. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Nenhum ramo pode dar fruto se não estiver na videira, então vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. I am the vine, you are the branches. Eu sou a videira e vocês são os ramos. He who abides in me and I in him bears much fruit. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. For without me, you can do nothing. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. For without me, you can do nothing. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. He says, I'm leaving. Ele está dizendo: eu estou indo. I'm not going to be with you. Eu não vou estar com vocês. But I want us to abide together. Mas eu quero que a gente permaneça junto. I want us to talk to each other. Eu quero que nós possamos conversar um com o outro. And he gives a very simple picture. E ele nos dá uma imagem muito simples. He says, as a branch is connected to a vine, Assim, ele diz: assim como o ramo ele está conectado com a videira. so I want you to be connected to me. Então, dessa mesma forma, eu quero que vocês estejam conectados comigo. It's a very simple picture. É uma imagem muito simples. And he says, if you have a branch E ele diz: se você tem um ramo and you put it into the ground, e você coloca ele no chão, you water it, você vai molhar ele you let sun on, you put sun on it, e What? you let sun come on it. Ok, Sunshine. você permite que o sol venha sobre ele. It's going to do nothing. Ele não vai fazer nada. A branch alone can do nothing. Um ramo sozinho, ele não pode fazer nada. But he says when you take that branch and connect it to the vine, Mas ele diz que quando você pega esse ramo e conecta ele com a videira, nutrients flows through that branch. nutrientes eles vão fluir da videira para este ramo. Life flows through that branch. A vida vai fluir por esse ramo. And from that place, you begin to be fruitful. E neste lugar você começa a ser frutífero. He says, without me, E ele diz: sem mim, you're not going to build anything with eternal value. você não vai construir nada com valor eterno. Look at verse 7. Olhe para o versículo 7. If you abide in me and my words abide in you, Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, you will ask what you desire and it shall be done for you. pedirão o que desejam e isso será feito para vocês. Jesus gives a crazy promise. Jesus ele deu uma promessa louca. Ask what you want Peça o que você quiser and it will be done for you. e vai ser feito para você. I've heard people preach this. Eu já ouvi pessoas pregarem sobre isso. I want a car. Eu quero um carro. So he's going to give me a car. Então ele vai me dar um carro. But that's not what Jesus is exactly saying here. Mas isso não é exatamente o que Jesus está dizendo aqui. He says, if you abide in me, Ele diz: se você permanece em mim, he goes, if you talk with me, se você fala comigo, you're going to learn from me. você vai aprender de mim. And as we talk, E à medida que nós conversamos, there's going to be a transformation. vai haver uma transformação. There's going to be a change Vai haver uma mudança. where your selfishness Que a sua autossuficiência is going to be changed to compassion. vai ser mudada por compaixão. And he says, when I look at the broken, E ele diz: quando eu olho para o que está quebrado,
You're going to look at the broken. Você vai olhar para o que está quebrado. And you're going to think what I think. E você vai pensar o que eu penso. You're going to be transformed. Você vai ser You're transformado. going to be changed. Você vai ser mudado. And you're going to walk up to someone with cancer. E você vai andar até alguém que está com câncer. And you're going to think what I think. E você vai pensar o que eu And you're going to penso. speak in my E name. você vai falar o meu And nome. that cancer will leave. E aquele câncer vai sair. Whatever you ask, I will give it to you. Tudo que você pedir, eu darei a você. But you need to abide in Him. Mas você precisa permanecer nele. Jesus says, I'm leaving. Jesus ele disse, eu estou partindo. But the conversation's not going to end. Mas a conversa ela não vai terminar. I'm going to continue to talk to you. Eu vou continuar falando com você. We're going to talk together. Nós vamos conversar juntos. And my heart's going to transform your heart. E o meu coração vai transformar o seu coração. And through it, authority is going to come and be established in your life. Sorry. And from that, authority will be established in your life. E a autoridade ela vai ser estabelecida na sua vida. So that what you ask for shall be done. Então aquilo que você pedir lhe será feito. Just think about it. Apenas pense sobre isso. Those weak disciples Aqueles discípulos que eram fracos, that left Jesus that night que deixaram Jesus naquela noite, became great men se tornaram homens grandiosos, who started a global revolution que começaram uma revolução global, that exists today. que existe hoje. Those young men Aqueles jovens who developed a life of prayer que desenvolveram a vida de oração, had an impact that started the church. eles tiveram um impacto que começou a igreja. Let's look at verse 8. Vamos olhar para o versículo 8. By this my Father is glorified, Por isso, o meu Pai é glorificado, that you bear much fruit, pelo fato de vocês darem muito fruto. so you will be my disciples. E assim vocês serão meus discípulos. Did you know that you were made to be fruitful? Você sabia que você foi criado para ser frutífero? You're called to have eternal fruit. Você foi chamado para ter frutos eternos. And he says, when you have this life of prayer, E ele diz que quando você tem essa vida de oração, you're going to be fruitful. você vai ser frutífero. And from this, E através disso, you're going to bring glory to the eternal God. você vai trazer glória para o Deus eterno. I think about my life. Eu penso sobre a minha vida. There's things that I've done Existem coisas que eu já fiz that will not pass to the next stage que não vão passar para o próximo estágio, because they've not been birthed in the life of prayer. porque elas não nasceram numa vida de oração. They're not going to have eternal impact. Essas coisas elas não vão ter um impacto eterno. I want to have impact. Eu quero ter impacto. I want to be fruitful, Eu quero ser frutífero, but I want it to remain. mas eu quero permanecer. I want to build something Eu quero construir algo that will have eternal impact, que tenha um impacto eterno, that will glorify the Father. algo que possa glorificar ao Pai. And Jesus says it's from the place of prayer. E Jesus diz que isso começa no lugar da oração. As you develop this life before me, À medida que você desenvolve essa vida diante as I dele, talk to you, e à medida que eu falo as com you você, talk to me, e você fala comigo, it is going to bring forth fruit. isso é o que vai trazer o fruto. It is going to shift and transition things in your life E isso vai mudar e vai transicionar algumas coisas na sua vida to where you will become fruitful. para o lugar onde você vai se tornar frutífero. And I've been on a journey for about 16 years Eu tenho estado numa jornada por mais ou menos 16 anos into a life of prayer. para uma vida de oração. Before that, Antes disso, in my 20s, quando eu tinha os meus 20 anos, I was very motivated. eu era muito motivado. I was very focused. Eu era muito focado. I worked hard. Eu trabalhava duro. But
in my late 20s, Mas no final dos meus 20 anos, perto dos 30, I turned around and I looked. I turned around and I looked Ok. at my life. eu olhei para trás e eu vi toda a minha vida And there was hardly anything. e não tinha quase nada. I had done a lot. Eu fiz muita coisa, I had traveled a ton. eu viajei muito, There was not lasting fruit. não tinha nenhum fruto que permanecesse. And it actually bothered me. E aquilo meio que me chateou. Both my wife and I, Tanto a minha esposa como eu. we left the mission field Nós saímos do campo missionário because of this pain. por causa dessa dor. We were in Eastern Europe, Nós estávamos na Europa and we actually moved back to the United States e aí nós nos mudamos de volta para os Estados Unidos. because of the lack of impact that we were having. Porque nós estávamos tendo muito pouco impacto. And you know what? I'm just being honest now. E você sabe, eu estou sendo muito sincero agora. As I have asked Jesus to teach me to pray, À medida que eu pedi a Jesus para me ensinar a orar, something has begun to happen. alguma coisa começou a acontecer. I'm now 46, Agora eu tenho 46 and I can look back, e eu posso olhar para trás and I'm excited. e eu fico empolgado. I'm encouraged. Eu fico encorajado. I can see some fruit, Eu posso ver algum fruto. and I can say it's working. E eu posso dizer que está funcionando. I'm trying. Eu estou tentando. I'm learning. Eu estou And aprendendo. I'm seeing fruit E eu estou vendo frutos. that I believe will have eternal impact. Que eu acredito que vão ter um impacto eterno. Because I'm asking Jesus to teach me to pray. Porque eu estou pedindo a Jesus para me ensinar como orar. I want to build with an eternal vision in mind. Eu quero construir algo com uma visão eterna na mente. And Jesus says, build a life of prayer, E Jesus ele disse: construa uma vida de oração. and you will have fruit that will glorify the Father. E aí você vai ter o fruto que vai glorificar ao Pai. Jesus said, you talk to the Father, He'll give you an open reward. Jesus ele está dizendo: você fala com o Pai e você vai ter uma recompensa aberta. Jesus says, you talk with me, Jesus ele disse: você fala comigo and I will give you eternal fruit. e eu vou dar a você frutos eternos. So don't look at verse 9. Então não olha para o versículo 9. I saw some of you try. Don't look at it yet. Eu disse e alguém tentou, não olha ainda. We're going to go to verse 9 in a minute. Nós vamos para o versículo 9 daqui a pouco. I know the pain of not having a life of prayer. Eu sei a dor de não ter uma vida de oração. If I was to line up 50 people here Se eu colocar aqui uma fila de 15 pessoas and ask them, e perguntar para elas: are you happy with your prayer life? você está feliz com a sua vida de oração? Most people, A maioria das pessoas, 95%, 95%, would look at the ground. vai olhar para o chão I should probably pray more. e vai dizer: eu deveria orar mais. That's how most of us feel. E isso é como a maioria de nós se sente. And so when we hear teaching on prayer, E aí quando nós ouvimos algum ensinamento sobre oração, we want to pray. nós queremos orar. We feel the desire to pray. Nós sentimos o desejo para We orar. know it's right to pray. Nós sabemos que é certo orar. But most of us feel lost. Mas a maioria de nós fica perdido. Most of us don't know how to move forward. A maioria de nós não sabe como andar nisso. How do I go deeper? Como é que eu posso ir para mais How do I profundo? grow in this area of my life? Como é que eu posso crescer nessa área da minha vida? How do I develop a dialogue with God that I can't see? Como é que eu posso desenvolver um diálogo com um Deus que eu não posso ver? That's where most of us are. É isso que acontece com a maioria de nós. And think about the disciples Então pense sobre os discípulos who had been in a relationship with Jesus for 3 years. que estavam tendo um relacionamento com Jesus por 3 anos. And then all of a sudden, he's gone. E de repente ele ia embora. How did they continue in a life of prayer? Como é que eles iam continuar com essa vida de oração? How did they develop this practically? Como é que eles iam desenvolver isso de uma maneira prática? What did it look like?
O que é que aquilo parecia? How did they begin? Como é que eles iam começar? I've thought about these things. E eu comecei a pensar sobre essas coisas. And I'm going to tell you that verse 9 was my starting point. E eu quero dizer para você que o versículo 9 foi o meu ponto de partida. As I began to understand verse 9, Quando eu comecei a entender o versículo 9, it gave me grace to go deeper into a life of prayer. ele me deu graça para ir mais profundo na minha vida de oração. Now, for me, verse 9 could be one of the most profound Bible verses. Para mim, o versículo 9, ele pode ser um dos versículos mais profundos da Bíblia. To understand this Para entender isso, is going to take eternity. vai levar a eternidade. So here's what Jesus says E isso é o que Jesus ele diz to weak men para homens que eram fracos, who are going to fail him. que iam falhar com ele. He says, Ele diz: as the Father loved me. como o Pai me amou. Think about that relationship Pense sobre esse relacionamento between the eternal Father and the eternal Son. entre o Deus eterno, o Pai eterno e o Filho eterno. There's no more deeper relationship than that relationship. Não existe nenhum relacionamento que seja mais profundo que este relacionamento. The communion between the Trinity. A comunhão entre a Trindade. And Jesus says, E Jesus ele diz the exact same way que exatamente da mesma forma as the eternal Father has loved me, que o Pai eterno tem me amado, the same depth, a mesma profundidade, the same passion, a mesma paixão, the same focus o mesmo foco that the eternal Father has loved Jesus. que o Pai eterno tem amado Jesus. Jesus then looks at his disciples Jesus ele está em pé olhando para os seus discípulos and says, as the Father has loved me, e ele diz: assim como o Pai me amou, I also have loved you. dessa mesma forma eu amei a vocês. He says, abide in my love. E ele diz: permaneçam no meu amor. I grew up in the church, as I told you. Eu cresci na igreja, como eu já disse a vocês. I knew God loved me. Eu sabia que Deus me amava. John 3:16. João 3,16. He loves everybody. Ele ama todas as pessoas. But I've had a little personal revival. Mas eu tinha muito pouco de um avivamento pessoal. I've just began Eu apenas comecei. to understand the passion that Jesus has for me. Eu apenas comecei a entender a paixão que Jesus ele tem por mim. It's not right Não está certo that Jesus should love me the way he does, que Jesus me ame do jeito que ele ama. but he does. E ele ama. The same way that the Father looks at Jesus and loves him, Da mesma forma que o Pai ele olha para Jesus e o ama. he loves me. Ele me ama dessa mesma forma. He laid this foundation in the hearts of his disciples. Ele colocou esse fundamento nos corações dos seus discípulos. He said, you're going to disappoint, he said, you're going to fail tonight. Ele diz assim, ó, você pode até desapontar, você vai falhar nessa noite, But this failure is not going to define you, mas essas falhas, elas não vão definir você, because my love is going to raise you up. porque o meu amor vai levantar você. After this failure tonight, Depois dessa falha nessa noite, you're going to encounter me again. você vai me encontrar And you're going to novamente. feel the power of my love upon your heart. E você vai sentir o poder do meu amor sobre o seu coração. And my affections, it's going to be the foundation of your life. E a minha afeição, ela vai ser a fundação da sua vida. And you're going to live with this revelation on your heart. E você vai viver com essa revelação no seu coração. You're going to abide with this love. Você vai permanecer neste amor. And it is going to be the foundation of our communion. E isso vai ser o fundamento da nossa comunhão. As I commune with my Father, Da mesma forma que eu tenho comunhão com o meu Pai, as I have developed my life of prayer da with mesma Him, forma que eu desenvolvi a minha vida de oração com and my Ele, Father
pours out his love upon me. E o meu Pai, ele vem com o seu amor e o coloca sobre mim. As I have walked this life, these years with you, Da mesma forma que eu tenho vivido essa vida nesses anos com my vocês, Father's love has sustained me. o amor do meu Pai me sustentou. Think about it. Pense sobre isso. Jesus is baptized, Jesus, ele foi batizado and the eternal Father speaks it audibly. e o Pai eterno, ele falou audivelmente. This is my beloved Son. Este é o meu filho amado. Jesus experienced the love of the Father upon his heart. Jesus, ele teve uma experiência do amor de Deus sobre o seu coração. Jesus then looks at his disciples. E Jesus, naquele momento, ele olha para os seus discípulos. The way the Father sustained me, Da mesma forma que o Pai me sustentou, I am going to sustain you with my dessa love. mesma forma eu vou sustentar você com o meu amor. There's going to be days that you will be left with nothing. Vão haver dias que vocês vão ser deixados com nada. You're going to be persecuted. Vocês vão ser perseguidos. You're going to be put in prison for me. Vocês vão ser colocados em prisões por But causa in de that mim. hour, Mas nesta hora, my love is going to overwhelm you. o meu amor, ele vai sustentar e guardar você. And you're going to be in prison, E você vai estar na prisão. and you're going to be singing about who I E am. você vai estar cantando sobre quem eu sou. Because my love sustains you always. Porque o meu amor, ele sustenta você sempre. Because my love, it's the foundation of your life. Porque o meu amor é a fundação da sua vida. And you're to live in the revelation of my love on your heart. E você vai viver nessa revelação do amor no seu coração. And that will be the foundation of your life of prayer. E esse vai ser o fundamento da sua vida de oração. As the Father has loved me, Assim como o Pai me amou, so I now love you. é dessa mesma forma que agora eu amo a vocês. Have you guys thought about their reunion? Think about their reunion. Pense sobre essa reunião deles. They're out fishing. Sorry? The disciples, they've gone back to fishing. Os discípulos, eles voltaram a pescar. Jesus, he's gone. Jesus, ele se foi. The ministry, it's over. O ministério, ele tinha acabado. So they go back to fishing, E aí eles voltaram a pescar. and they hear his voice. E eles ouviram a sua voz. Is that you, Jesus? É você, Jesus. If I was Peter, Se eu fosse Pedro, I would have jumped in the water, eu ia pular na água. but I would have swam the opposite direction. Mas eu ia pegar a direção oposta. But Peter jumps in the water Mas Pedro, ele pula para dentro da água. because he knew Jesus. Porque ele conhecia Jesus. He had failed him, Ele falhou com ele. but he knew that he would not be rejected. Mas ele sabia que ele não ia ser rejeitado. And because of the affections of Jesus, Por causa dessas afeições de Jesus, Peter is reunited with Jesus. Pedro, ele se reuniu novamente com Jesus. And their union becomes strong. E a união deles, ela ficou forte. The relationship now will never be broken Esse relacionamento agora nunca mais ia ser quebrado. because of the nature of the love of Christ. Por causa da natureza do amor de Cristo. So this means Então isso significa that every one of us que cada de nós are invited into this. está convidado para isso. Praise God that Peter was weak, Louvado seja Deus, porque Pedro, ele era fraco. because I've got weaknesses. Porque eu tenho fraquezas também. I've made big mistakes. Eu já fiz muitas besteiras. But the love of Christ goes beyond my mistakes. Mas o amor de Cristo, ele vai além dessas minhas besteiras. And it just raises me up. E esse amor, ele vai e ele me ergue, And me it becomes levanta. the sustaining factor of our lives. E esse amor, ele se torna o fator que vai sustentar as nossas vidas. And then your prayer life E então, na sua vida de oração, becomes enjoyable. ela se torna uma coisa proveitosa. Because as the Father talked to Jesus, Porque da mesma forma que o Pai, ele falava com Jesus, Jesus now wants to talk to you. Jesus agora, ele quer falar com você. He wants to tell you his thoughts that he has towards you. Ele quer dizer para você os pensamentos que ele tem ao seu respeito.
Remember David? Você lembra de Davi? He wrote, Ele escreveu. the thoughts that you have towards me, Sorry. the thoughts, Ok. That Os you have pensamentos towards que me? você tem sobre mim, I can't count them. eu não posso contá-los. They're too many. Eles são muitos. In that moment, E naquele momento, David is being overwhelmed by God. Davi, ele estava sendo banhado pelo próprio He Deus. says, it's not right that you love me like this. E ele dizia, não é certo que você me ame dessa You have too forma. many thoughts towards me. Você tem tantos pensamentos sobre mim. I'm just a man, Eu sou apenas um but homem, you love me. mas você me ama. In that moment, David, he said, God, you're too good. E naquele momento, Davi, ele diz, Deus, você é tão bom. I know my weaknesses. Eu conheço as minhas I know my fraquezas. failures. Eu conheço as minhas But falhas. you are too good to me. Mas você é tão bom para mim. He was experiencing the true nature of our God. Ele estava tendo uma experiência com a natureza verdadeira do nosso And Deus. that's what Jesus was explaining that night. E era isso que Jesus ele estava explicando naquela noite. You're going to fail, Você vai falhar, but it doesn't change my opinion. mas isso não vai mudar a minha opinião. I didn't set my love upon you because of your great deeds. Eu não coloquei o meu amor sobre você por causa das coisas grandes que você faz. I chose you Eu escolhi você because I wanted you. porque eu quis você. I chose you Eu escolhi você knowing your weaknesses. conhecendo as suas fraquezas. I know you Eu conheço você, and I still want you. mas dessa mesma forma eu ainda quero você. I know your struggle with sin, Eu conheço as suas tribulações e o seu pecado, but I still want you. mas eu ainda quero você. And my love will conquer your heart. E o meu amor, ele vai alcançar o seu coração. I will raise you up, Eu vou levantar você and you're going to have eternal fruit from your e life. você vai ter frutos eternos na sua vida. And it's going to come as I talk to you. E isso vai vir à medida que eu falo com você. It's going to come as we have a personal interaction together. E isso vai vir à medida que nós temos uma interação pessoal juntos. So what started in the early church, Então, o que começou na igreja primitiva it's going to happen today in the church. vai acontecer hoje na igreja. Just think about this. Então, pense sobre isso. How many people in Olinda? Quantas pessoas tem em Olinda? Half a million? 500.000? Quanto? Quanto? 500.000? Okay. Half a million people. 500.000 de pessoas. They don't know Jesus. Eles não conhecem a Jesus. They don't know him. Eles não conhecem. But you've been put on the earth now Mas você foi colocado na terra agora to produce fruit that will glorify the Father. para produzir fruto que vai glorificar ao Pai. That's our purpose as the church. Esse é o nosso propósito como igreja. It is to bear fruit. É para dar fruto. It is to advance the kingdom of Jesus. É para avançar com o reino de Jesus. And as Jesus told the disciples, E assim como Jesus ele disse aos discípulos, the scriptures are now teaching us as escrituras agora elas estão nos ensinando a life of prayer. uma vida de oração. It's the way forward. É a palavra, é o modo como nós vamos em frente. A life of prayer. Uma vida de oração It's the way to produce fruit. é a forma que nós temos de produzir um fruto. If you're 13 Se você tem 13, or you're 72, ou se você tem 72, this is how we are called to live. é dessa forma que nós somos chamados para viver. A life of prayer. Uma vida de oração. I know the struggles. Eu sei as tribulações. I've experienced the struggles in prayer. Eu tive experiências de ter tribulações na oração. I've made the promise I'm going to get up at 6 a.m. Eu fiz uma promessa de que eu ia acordar às 6 da manhã.
Oh, that pillow, it's glorious at 6 a.m. E sabe, aquele período é glorioso às 6 da manhã. And so you sleep in. E então você está dormindo. I've done that many times. E eu fiz isso por muitas vezes. But I want to encourage you. Mas eu quero encorajar você. Tell Jesus, Diga a Jesus: teach me how to pray. me ensina como orar. I want to be a woman of prayer. Eu quero ser uma mulher de I want to oração. be a man of prayer. Eu quero ser um homem de I want to oração. know the secrets of my God. Eu quero conhecer os segredos do meu Deus. So teach me to pray. Então me ensina a orar. If I can just be practical for a moment. Então, se eu posso ser prático por um momento, Secrets that I've learned. alguns segredos que eu aprendi, Your Bible. a sua Bíblia It's really helpful to pray. Sorry? It's helpful to use in prayer. Ok, a sua Bíblia você pode usar ela na oração. So have your Bible Então pegue a sua Bíblia and get a reading plan. e tenha um plano de leitura. Read the Bible in a year. Leia toda a Bíblia durante um ano. So read it every day. Então leia todos os dias. And I would really encourage you to use music. E eu quero mesmo encorajar você a usar música. We were made to be moved by music. Nós fomos criados para sermos movidos pela música. If I was to have you all close your eyes, Se eu pedir para todos vocês fecharem os olhos, this music would stir you. essa música ela ia começar a mexer com você. So I almost always use music in prayer. E eu, na maioria das vezes, quase sempre eu uso música na oração. Get my Bible Eu pego a minha Bíblia and I worship. e eu adoro. God, I love you. E eu digo: Deus, eu te amo. Oh, you love me. E o Senhor me ama. And I begin with worship. E eu começo com a adoração. I set my heart Eu- before God. Eu coloco meu coração diante de Deus. And I just begin to worship Him. E eu começo a adorar a Ele. In our prayer room in Florianopolis, E lá na nossa sala de oração em the Florianópolis, foundation is worship. a fundação, o fundamento é a adoração. And so we just set our hearts and we worship. Então nós colocamos o nosso coração diante de Deus na adoração. And then I would really encourage you to pray in the Spirit. Então eu quero mesmo encorajar você a orar no Espírito. I don't even know exactly how it all works. Eu não sei exatamente como é que tudo isso funciona, But when I pray in the Spirit, mas quando eu estou orando no Espírito, it tenderizes my heart. isso muda o meu coração It helps so much. e ajuda muito. Paul the Apostle, he said, I pray in the Spirit more than all of you. O apóstolo Paulo ele diz: eu oro no Espírito mais do que todos vocês. So get your Bible, Então pegue a sua Bíblia, get in worship, adore, pray in the Spirit, ore no Espírito. and then just begin to talk with the Lord. E então comece a conversar com Deus. A lot of people, they create a list of things to pray for. Muitas pessoas elas criam uma lista de coisas que elas têm que orar. It might help you. Isso pode ajudar você. Create a list that you pray every day. Criar uma lista e você orar todos os dias por aquilo. It's the honor given to a believer Isso é uma honra que foi dada ao crente, is to talk with the creative Father. que é de falar com o Pai Criador. It's the privilege of intimacy with Jesus. É o privilégio de uma intimidade com Jesus. This is for every believer. Isso é para todo crente. It's for my children É para os meus filhos and it's for my parents. e é para os meus pais. This is the way God has set it up. Isso é a forma que Deus ele estabeleceu. And I really want to encourage you. E eu quero mesmo encorajar você. I am just like you. Eu sou como você é. I don't carry a special anointing in prayer. Eu não carrego uma unção especial para oração. What I've developed, O que eu desenvolvi it's for every believer. é para todo o crente. It is the privilege given to us. É um privilégio que foi dado a nós. So smart people say it takes 21 days to develop a habit.
As pessoas que são inteligentes, elas dizem que demora 21 dias para você desenvolver um hábito. So if you leave here tonight, Então, se você sair daqui nessa noite, block out a calendar. Take a calendar e aí você vai pegar um calendário and focus on the times that you're going to pray. e você vai focar nos tempos que você vai ter de oração. Guard it. E você guarda aquilo, Make it a priority. faça daquilo a sua prioridade. And do it for 21 days. E faça aquilo por 21 dias. I want to promise you, E eu vou prometer a você, you'll begin to experience você vai começar a ter uma experiência. the fruit of it. E você vai, The fruit of it. o fruto disso. You might not see anything change in the exterior, Talvez você não veja nada mudar no exterior, but I promise you, mas eu prometo a você the insides, que os insights, os the inner man, lampejos, your inner man, o seu homem interior, it'll begin to transition ele vai começar a ter uma transição, because the eternal God porque o Deus, ele é eterno. is speaking life into your spirit, Ele vai estar falando vida para o seu espírito. and you're being fed, E você vai ser alimentado. you're being nourished. Você vai ser cuidado. Amen. Amém?